Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Eu senti de gravar esse vídeo para explicar um pouco melhor sobre alguns processos que nós estamos passando. Eu acredito que muitos de vocês estão passando por vários desafios nesse momento. Então, seja na vida profissional, nos relacionamentos, na família, na vida financeira. E o que eu mais sinto é que existe uma sobrecarga de pensamentos, de sentimentos. É como se de uma hora para outra a gente tivesse que dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Como se as nossas atividades, como se elas estivessem se acumulando, de forma que a gente não está conseguindo dar conta de tudo. E nesse sentido, despertam em nós sentimentos como frustração, insegurança, raiva, desânimo, cansaço. E isso influencia todas as áreas da nossa vida. Essa sensação de que a gente não está tendo mais tempo para fazer as coisas pode talvez desencadear algumas pessoas um sentimento de que elas estão procrastinando, que elas não estão sendo disciplinadas o suficiente, que elas estão sendo insuficientes, né? Que elas não estão dando conta de coisas que elas deveriam dar conta. E isso gera um rebuliço energético, emocional e mental dentro de nós sem fim. Você se identificou com algumas dessas questões? Pois sim, todos nós estamos vivendo este turbilhão neste momento. Se você olhar para o lado, na família, no trabalho, no ciclo de amizades, a frase que a gente mais ouve é: estou na correria, estou tentando dar conta, não estou conseguindo porque apareceu isso, né? Planejei tal coisa e não deu certo, tive que mudar todos os planos. Então, isso está acontecendo no nível global. A diferença é que algumas pessoas já começaram a entender algumas coisas que estão acontecendo no nível invisível e outras ainda não. Então, elas correm, elas às vezes se frustram, sentem raiva, a gente vê que o limiar da raiva, né, dessa sensação de irritação, ela está muito latente nas pessoas, né? Qualquer coisinha a pessoa já responde, ela já reage, seja no trânsito, no trabalho, na família, como se todo mundo tivesse a flor da pele. E sim, nós estamos passando por um momento de uma grande transformação, e isso está ocasionando essas questões em relação ao tempo, porque o nosso relógio continua marcando 24 horas, mas a gente tem certeza, né, que a gente não tem mais essas 24 horas, que nessas 24 horas não cabe mais as atividades que a gente, talvez, alguns anos atrás conseguia fazer. E aí nada rende, né? E aí a gente fica com aquela sensação de que não deu conta. Então, todos nós estamos passando por transformações profundas, quer a pessoa acredite nisso ou não, porque isso independe, né, do acreditar da pessoa. Mas mesmo aquelas pessoas que não sabem nada sobre energia, sobre terapias, que não sabem nada sobre transição planetária, elas também estão sentindo que tem algo acontecendo. A gente já vê materializado muitas coisas aqui no planeta, em relação ao clima, em relação às pessoas, em relação a algumas verdades que estão sendo, né, trazidas à tona, né? Mas isso também está acontecendo internamente. Então, é um cansaço da gente não querer mais ser daquele jeito, muitas vezes da gente não querer mais estar naquele trabalho, da gente não querer mais estar naquele relacionamento, um sentimento de, tipo, eu não consigo mais conviver com isso. E às vezes são questões internas, alguma dor, raiva, culpa, algum tipo de sofrimento, alguma memória, algum trauma, algo que está dentro de nós e que a gente não está conseguindo mais conviver com aquilo.
porque traz sofrimento, baixa a nossa vibração, né? Faz com que a gente lamente, com que a gente perca um pouco esse movimento para a vida. E sim, tem muitas pessoas vivendo esses processos, de todas as idades, até mesmo as crianças e os adolescentes. Então, baseado em tudo isso, e no intuito de ser cada vez mais contribuição, eu vou trazer para vocês, no dia 12 de maio, um tratamento de fortalecimento. Porque para a gente poder lidar com todas essas questões, a gente precisa estar fortalecido energeticamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Esse fortalecimento, tratar das questões que estão ali, né, enraizadas, que estão nos fazendo que a gente se sinta impotente, fraco, desajustado, enfim, né, frustrados, né, com essa caminhada, com esse processo que a humanidade está passando, é muito desafiador. E a gente precisa estar forte o suficiente para a gente poder passar por esses processos, trazendo mais entendimento, trazendo mais compreensão, sabedoria, colocando luz sobre os nossos próprios processos. Fazer isso individualmente, para mim, seria muito desafiador. Porque este processo, ele vai ser diferente dos outros. Foi feito um pedido para mim, né, através da minha intuição, que eu ativasse esse tratamento de fortalecimento desses 4 pilares no dia 12 de maio. E a informação foi: tem que ser dia 12 de maio. Não entendi por quê, né? Porque eu já tinha outras coisas programadas. Mas, quando isso vem de uma maneira tão forte como veio, eu não discuto. Será dia 12 de maio. E aí eu peço para que venha até mim as informações necessárias para que eu possa entender como que o processo vai ser feito. O ano passado, eu ativei um tratamento como esse, só que eu tratei as 4 áreas juntas. Foi um processo longo, de várias semanas. Desta vez, o pedido é para que cada área seja cuidada individualmente. Talvez elas até podem ser cuidadas ao mesmo tempo, mas com processos diferentes. Então, o que eu vou precisar fazer? Formado o grupo daquelas pessoas que escolherem passar por esse tratamento. Formado esse grupo, eu vou verificar das 4 áreas, vou fazer uma análise das 4 áreas e eu vou verificar qual área, radioesteticamente, claro, precisa ser tratada primeiro. Pode ser que venham uma ou 2. E aí eu vou fazendo as perguntas para saber, posso tratar de todas? Qual tem que ser primeiro? Quais são as ferramentas para tratar essa área? Quais são as ferramentas para tratar outra área? Então, na verdade, serão 4 tratamentos em um. Porque eu vou precisar tratar cada área com a sua especificidade. Vou precisar analisar desse grupo, por exemplo, no campo mental, o que tem ali de mais forte naquele momento para que seja trabalhado. Você vai trabalhar tudo, Dani? Não, gente, não tem como a gente trabalhar tudo. Mas daquele grupo que escolher participar desse tratamento, eu vou trazer o quê? O que tem mais forte do campo mental deste grupo, que precisa ser trabalhado para que eles se sintam fortalecidos mentalmente para a vida, para o trabalho, para os relacionamentos, né, para a relação intrapessoal, a relação consigo mesmo, para passar por todo esse processo dessas transformações que 2025 trouxe, e é um ano de fechamento de ciclo. Não tem como sair de 2025 sem encerrar aquilo que não faz mais sentido. E o quanto de apego tem nisso, nossa, né? Coisas que a gente sente que não faz mais sentido, mas estão ali, a gente está apegado, grudadinho, porque a gente aprendeu a conviver com aquilo. E pode ser uma pessoa, um trabalho, uma situação, uma memória, um sentimento, não importa.
Mas 2025 veio para dizer basta. E é esse sentimento que a gente está carregando agora, basta, eu não quero mais viver sobre essa frequência, não quero mais viver sobre essa realidade que está se apresentando, eu não aguento mais, eu preciso fazer algo. A questão é que muitas pessoas estão se sentindo assim, mas elas não estão fazendo nada para mudar. Elas continuam seguindo o padrão. Porque talvez ainda falta a coragem, a virada de chave, o entendimento de que se elas não fizerem nada por elas, ninguém vai fazer. E o número de adoecimento emocional das pessoas está surreal. Então, a minha colaboração, a minha contribuição nesse sentido, trazendo todas essas informações de como esse trabalho tem que ser, é justamente isso. Vai ser, no mínimo, serão 12 semanas de tratamento. Exatamente. Por que eu falo no mínimo? Porque às vezes, se tem que fazer uma mesa quântica, um tratamento com a radiestesia, eu preciso, né, montar um cronograma radiestésico de quanto tempo aqueles tratamentos vão durar. Então, no mínimo, 12 semanas. Para tratar essas 4 áreas, para nos fortalecer nessas 4 bases que norteiam a nossa vida. E fazer isso, como eu disse, individualmente, não teria como, porque é algo longo. Pode ser feito individual? Pode. Mas aí é um processo que, se viessem 10 pessoas, eu já não conseguiria dar conta de atender. Porque eu sei que vai ser um grande trabalho. E um trabalho lindo. Então, quando eu trago a minha contribuição para tratamentos em grupo, além da gente juntar mais egrégoras, imagine, os meus protetores, os protetores das ferramentas, né, os mentores de cada um de vocês, ali junto, todo mundo, né, todos esses seres de luz também que estão nos ajudando na nossa caminhada aqui, imagine toda essa força reunida, a egrégora linda que se forma. Além disso, o trabalho em grupo me permite falar para um número maior de pessoas do que nos tratamentos individuais. É claro, pessoal, muitas vezes vai ser necessário um tratamento individual. E eu também estou aqui para isso. Mas quando eu consigo falar para um número maior de pessoas, essa informação chega mais rápido e vocês também podem passar para outras pessoas. Além disso, o valor do investimento fica muito mais baixo, né? Então, esse tratamento em grupo para fortalecimento energético, emocional, espiritual e mental, que será ativado no dia, começará a ser ativado no dia 12 de maio, ele vai trabalhar separadamente esses 4 pilares, né? Todas as informações vão para o grupo, além das trocas, que são maravilhosas, né? Para quem já experimentou, né? Um grupo. E não é só um tratamento, é a expansão da consciência, expansão dos nossos processos. Porque quando eu for fazer análise do grupo, eu vou passar para vocês tudo que veio, vocês vão começar a entender, começar a relacionar coisas que vocês vivem hoje com coisas que estão, às vezes, ali no mental, no emocional, no energético, até mesmo no campo espiritual, que estão obstaculizando esses processos na nossa vida. A nossa evolução, a nossa expansão, seja profissional, seja nos relacionamentos, seja financeira. Até porque, se a gente quer ter uma prosperidade financeira maior, se a gente quer ter uma vida, né, com mais estabilidade, né, com mais inteireza, com mais sabedoria, saber os passos para dar, a gente precisa estar fortalecido. E muitas vezes, tem muitas informações em níveis subconscientes que estão lá, estão fazendo a gente gerar em círculos e a gente nem sabe. A gente não sabe como sair disso. Dani, você vai resolver todas as minhas questões? Não. Não. Mas eu vou ajudar e vou caminhar junto, trazendo a consciência, trazendo as orientações necessárias e cuidando com todo amor e dedicação, com todo empenho das pessoas que decidirem dar esse passo.
Esse passo vai exigir coragem, vai exigir que a gente tenha uma determinação em mudar aquilo que não está legal e dar um passo além. Sair do ciclo de reclamação, de reclamar e reclamar e reclamar, mas continuar naquela frequência sem fazer nada para mudar. Quando a realidade dessa pessoa vai se transformar, não vai. Então a gente precisa dar esse primeiro passo. E aqui é a minha colaboração, a minha ajuda, a minha contribuição para aquelas pessoas que sentirem em participar. Dani, não tenho dinheiro. Vamos lá. O valor desse atendimento, que também é algo que é medido radiestesicamente, não sai da minha cabeça, o valor dele é de R$ 233. Dani, é um valor alto? Não consigo. Tá. E se você parcelar ele em 3 vezes, que é o tempo mínimo da duração desse tratamento? Dá 70 e poucos reais. Como é para isso para você? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente teme um processo de mudança, uma transformação, começam a aparecer gatilhos de todos os lados para dizer para a gente não faça, não olha, não mexa nisso. E um dos principais gatilhos que nós temos é dizer que a gente não tem o recurso financeiro para fazer tal coisa. Porque ele está no nível mais prático, mais objetivo, né? No nível mais material. Não é sobre não tenho coragem, tenho medo, não sei como que isso vai ser. Não, não tenho dinheiro. E isso fecha portas. Mas eu não quero que isso seja uma questão para você. Um tratamento desse, o valor dele é muito maior do que esse de troca, que é necessário. Muito maior, eu não tenho dúvidas disso. Né? Se eu tivesse que realmente... eu pendulo o valor e na maior parte das vezes dá muito maior do que aquilo que eu cobro. Aí eu pergunto, posso fazer com um valor reduzido? Né? E a egrégora acaba permitindo, e aí eu vou nesse valor reduzido. Sim, eu faço isso. Mas eu não quero que isso seja um impedimento. Então, eu não tenho, Dani, como te pagar à vista R$ 233. Mas se eu dividir isso em 3 vezes, como é que fica? 70 e poucos reais por mês? Será que vale para um tratamento de fortalecimento? Que vai te trazer consciência, você vai ser cuidado, né? Você vai ser cuidada durante, no mínimo, 3 meses. Eu gostaria muito que você participasse, porque eu desejo muito ser contribuição na vida das pessoas. Eu desejo muito ser um agente de transformação aqui. E é essa a minha missão. E eu tô aqui, com o coração aberto, para receber você no dia 12 de maio, dentro desse grupo. Que já tem pessoas inscritas até antes dele ter nascido. Porque algumas pessoas já escolheram dentro delas que elas desejam essa transformação. E elas não estão medindo esforços, né, e dedicação para esses processos, porque elas sabem, né, que o tempo da velha energia já deu. E a gente precisa estar ancorado, fortalecido, para viver o novo. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Um abraço.